Justamente a propósito desse tema, Jorge Arminho, vamos ouvir as declarações do Bloco de Esquerda esta manhã na Assembleia da República, o partido que introduziu o tema da educação no debate quinzenal. Francisco Louçã quis mostrar que rejeita os cortes no ensino privado. Já o Primeiro-Ministro explicou que as escolas privadas têm recebido mais financiamento do Estado do que o ensino público. O que o Governo quer é precisamente equidade. Entendemos que contratos de associação que protegem o ensino onde não existe alternativa pública, em Arruda dos Vinhos, em Penafirme, devem ser mantidos, preservados e estimulados. E que deve ser, naturalmente, ao mesmo nível da despesa que se faz com o ensino público. Sublinhamos que é importantíssima a defesa dos interesses dos professores, que hoje estão a ser pagos a recibos verdes e a ordenados ínfimos, e, naturalmente, dos estudantes. Eu espero que todos compreendam que o Estado não pode pagar mais aos privados do que gasta com o público. Não pode fazê-lo. E a verdade é a seguinte, é que ao longo dos últimos anos, o que aconteceu foi claro. O número de alunos financiados pelo público nos colégios privados decresceu e o financiamento subiu. Quer dizer, as escolas cada vez recebiam mais por terem menos alunos. Nós não podemos permitir que o dinheiro do Estado esteja a servir para financiar o lucro das escolas privadas e os investimentos das escolas privadas. Não podemos fazer isso. Miguel, estava a dizer agora, enquanto ouvíamos as declarações de Francisco Louçã, que era até curioso ouvir o Bloco de Esquerda defender o ensino privado. Pois, de facto, não é muito recorrente ouvirmos o Bloco de Esquerda a defender opções da economia privada, digamos assim. Eu penso que eu concordo absolutamente com a análise do Dr. Jorge Arminho, portanto é preciso analisar caso a caso. No entanto, nesta perspectiva de repensar as funções do Estado, uma perspectiva mais de médio e longo prazo, mais estruturante e estrutural da economia, eu penso que nós em Portugal, devíamos começar seriamente a debater se faz ou não faz sentido, portanto, estes apoios ou esta prestação direta de determinado tipo de serviços, nomeadamente na educação. Pode ser mais barato, eu não sei se é, mas isso teria de ser analisado, pode ser mais barato, tal e qual como na saúde, na educação, introduzir alguma concorrência por parte dos privados e o Estado financiar diretamente quem não tem capacidade de aceder a esses serviços. Portanto... Voltando aqui a outro dos grandes temas que está a marcar a atualidade e também foi abordado no debate quinzenal, que é o mercado de trabalho. Em sede de concertação social estão a ser discutidas as várias medidas que o Governo apresentou para impulsionar a economia, a competitividade, as exportações das empresas. O que é certo é que na maioria dos dias tem-se discutido o mercado de trabalho e ainda há algumas divergências sobre a constituição deste fundo para garantir as indenizações. Na sua opinião, e enquanto empresário, acha que é importante que este fundo exista, que as empresas devem ter a obrigação de contribuir para este fundo, ou o Estado está a transferir para as empresas uma responsabilidade que é dele? Depende muito do que é que representa nos custos da empresa, portanto, a contribuição para este fundo. Eu parto mais do princípio... Ou seja, prefere aguardar para saber o montante da contribuição? Porque, lá está, podemos estar a falar de algo que até possa ser razoável. Eu diria que o conceito é correto, do ponto de vista da situação em que se encontram as empresas, das dificuldades que todos atravessamos. É mais um ónus. Portanto, vamos ver, quando soubermos o que é que representa, em termos de custo, esta contribuição, que acautela, efetivamente, os casos em que as empresas acabam por ir mesmo ser consideradas insolventes e, portanto, haver algo que proteja os trabalhadores parece-me teoricamente correto, mas também temos que atender à situação das empresas. E, à partida, parece-me um bocadinho prematuro estarmos a tomar grandes posições, a nível quer sindical, quer patronal, a ver neste momento grandes posições quando não sabemos ainda o que é que isto representa. Portanto, resumindo, do ponto de vista técnico, parece-me uma medida aceitável. Do ponto de vista económico ou financeiro, pode não ser adequada. No limite, as empresas poderão ter de repercutir esses custos nos trabalhadores, por exemplo, com salários menores ou maiores descontos? Não, eu julgo que não é isso que irá acontecer. Poderá haver um agravamento da situação em que as empresas se encontram. E isso também
julgo que o Governo não estará interessado que aconteça. Portanto, Colide um pouco com a ideia base deste fundo. Se o objetivo é garantir que haja indenizações quando as empresas não têm capacidade para o pagar, se as empresas ficarem mais debilitadas, então a ideia do fundo cai por terra. exatamente. Portanto, digamos, até se quiser, a minha opinião pessoal sobre isto é de que cada empresa tem uma responsabilidade sobre digamos, os trabalhadores e sobre os chamados stakeholders. Portanto, as empresas terão que ser capazes de resolver essas situações sem ter que haver um fundo para as resolver. Parece que estamos aqui a passar um certo atestado de incapacidade aos empresários, que eu me recuso a aceitar. Mas também é verdade que por muito boa vontade que exista, não vivemos de boas vontades e as empresas, por vezes, entram mesmo em liquidação. E quando assim não é mau que exista algo que proteja os trabalhadores. Mas, Miguel, como é que este fundo poderá prever que umas empresas contribuem e outras não contribuem? Ou seja, que garantia que as empresas que contribuem vão ter de ser ressarcidas? Pois, Marta, nós de facto ainda não conhecemos muito bem o mecanismo, os moldes em que o fundo irá funcionar. Eu penso que estas medidas... Poderá ser ingrato para umas empresas em função de outras. As que estão bem de saúde financeira vão cumprir com as suas obrigações, vão contribuir, e aquelas que não estão bem não vão contribuir. Mas isso já acontece, por exemplo, com os fundos de garantias de depósitos. Pode ser uma situação semelhante. Eu não conheço, ainda não se conhecem os moldes deste fundo e, portanto, tudo o que dissermos será um pouco especulativo. No entanto, eu penso que estas medidas vão no bom sentido, de flexibilizar um bocadinho mais o mercado de trabalho. Penso, no entanto, que são insuficientes. Acho que era importante, e do ponto de vista dos empresários, penso que é muito importante flexibilizar também horários de trabalho, funções, mobilidade territorial e não só esta perspectiva das indenizações em caso de despedimento. Mas este género de medidas, Miguel, flexibilizam de facto o mercado laboral ou podem também conduzir a situações de precariedade? Bem, a médio e longo prazo acho que flexibilizam, porque sendo mais fácil o despedimento, também será mais fácil a contratação, e isso é importante, é um pouco isso que se pretende a médio e longo prazo na economia. No curto prazo, as medidas práticas e os resultados práticos deste mecanismo ainda são de difícil quantificação. No entanto, penso que é uma medida estrutural que vai no bom sentido, ainda que, do meu ponto de vista, insuficiente. O que é que seria aqui necessário mais para flexibilizar o mercado se estas são insuficientes? Como é que se cria emprego numa altura de previsível contração económica? Marta, estas são estas empresas que agora eventualmente irão suportar o novo fundo, são as mesmas empresas que ainda há poucas semanas não tinham capacidade de aumentar o salário mínimo, em média. E, portanto, nós temos que todos perceber, estamos numa situação económica de grande instabilidade. As empresas estão a passar por um processo, e são as empresas que criam emprego na economia, estão a passar por uma fase muitíssimo complicada e, portanto, neste momento, o que seria importante, e já aqui falámos no passado, era tentar reduzir custos para as empresas, de molde a aumentar a competitividade. No entanto, de facto, sem executarmos bem os nossos orçamentos, não temos muita margem para aumentar mais impostos, de maneira a compensar a redução dos custos das empresas. Uma ideia que há muito tem sido falada era a redução das contribuições sociais por parte das entidades empregadoras, compensada por algum IVA, o chamado IVA social. Mas nós, neste momento, já temos a taxa de IVA das mais elevadas, a taxa normal de IVA das mais elevadas da Europa, e as reduzidas, de facto, têm algum impacto social e a nível de receita, uma subida de 6% para 7% na taxa reduzida tem um impacto de receita que é, não diria marginal, mas bastante reduzido. Portanto, nós temos, de facto, uma margem de manobra muito pequena neste momento. É necessário fazermos muito bem o trabalho de casa, consolidarmos muito bem as nossas finanças públicas para que rapidamente possamos dar alguma margem de manobra às empresas e aos consumidores. Nós temos um esforço fiscal que é dos mais elevados da Europa. O esforço fiscal, digamos, a carga fiscal ponderada pelo nosso nível de vida, que é das mais elevadas, cerca de 113% acima da média europeia, ou seja, nós todos em média pagamos 113% mais face ao nosso nível de vida do que um europeu médio e, portanto, a nossa margem de manobra para aumentar impostos é bastante pequena neste momento.